Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos em mais uma quarta-feira falando sobre o dogma ritual da alta magia. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro, né? E os mistérios do imperador no tarô, né? E numa numerologia pitagórica, né? O 4 é o quadrado, mas também ele é uma cruz, né? Uma cruz curtinha, né? Que é igual a cruz dos templários, que é essa aqui, né? E cada cruz, né, tem um significado, né? Que nem a cruz mais conhecida, né, que é a cristã, né, com Cristo foi crucificado, né? Ela é uma cruz séptupla, né? Ela tem ali 4 partes abaixo, uma trave e 3 partes acima, então ela é 3/4, né? É dividido pela aquela trave. E daí tem um simbolismo, né, do número 7 e dessa cruz, né, que representa um pouco do corpo septenário também, né? E já essa cruz do 4, né, é essa cruz curtinha, né, que tem as 4 pontas do mesmo tamanho, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Dentro do Levi, né, ele vai trazer o aspecto, né, do Yod He Vav He, e cada letra, né, ela meio que tem um simbolismo elemental, né? Como o Yod, né, que é aquela letra curtinha, né, ela é como se fosse a chispa divina, né? A primeira chispa, né? Por isso que ela é tão pequenininha. Ela representa o Pai, né? Keter e o início da criação. Esse primeiro mobile é representado como um fogo, não um fogo físico, mas um fogo filosófico, né? O símbolo do fogo, né? Que é algo que transmite calor e vida, né? Aí a segunda letra é Re, que tem uma relação com as águas primordiais, que a gente já falou em outros vídeos, né? A Grande Mãe e as águas primordiais. E esse aspecto de recolhimento, né? E acolher também, né? Essa chama. Aí os dois, né? Esse fogo que fecunda a água e a água que equilibra o fogo, vai nascer, né? O filho, que é Val, que é representado pelo elemento ar. E como o ar, né? Ele é como se fosse um peregrino, né? Ele sempre está em movimento, sempre avançando, né? Como se o rei e a rainha, né? O pai e a mãe estivessem no reino, e o filho, né? O príncipe que vai se pôr à prova, né? Então ele que sai e vai fecundar o mundo, né? E aí ele encontra, né? O que seria a irmã dele, mas um aspecto oposto dele, que é a princesa, que é o outro reino. Então deve ter o Yod, He, Vav, e o segundo rei, que representa a terra. Dentro da Cabala, esses elementos eles estão nas sefiras, né? Até eu trouxe aqui um. Eu estava procurando um livro, que tem um monte de livro que tem a árvore da vida, mas na hora eu não achei nenhum, não lembro qual que tem. Peguei aqui o Golden Dawn, né? Vai ter uma representação aqui só para ficar mais visível. Essa é a árvore da vida, para quem não conhecia. O aspecto de Yod, ele tem uma relação, né, com Keter, mas principalmente, né, aqui vai ter uma representação com Chokmah, né, que é a segunda esfera. E todos os reis no tarô, eles têm essa energia de Chokmah. Aí a Grande Mãe vai estar em Binah, né, que a gente já falou bastante em outros vídeos, né, sobre a Lua e sobre Saturno. A Grande Mãe está nesse aspecto de Chokmah. E aí o filho, ele está ali para baixo, aqui em Tiferet. A gente vai passar Shezed, Geburah, e aqui no centro em Tiferet, que é o Sol, que vai estar o príncipe. E aí é interessante que aqui forma um hexagrama. Aqui tem Da'at, né, que é uma esfera não esfera, né, e o centro está o Sol. E se você for ver, né, aqui forma um triângulo entre Yesod, Shezed, Geburah, e aqui um triângulo superior voltado para cima, né? Um Hod, Netzah e daí Da'at. Em algumas versões eles jogam Binah aqui para o meio. Mas o que é isso? Se você vê, aqui são as esferas que são planetárias, né? Então o Sol está no centro, né, como o príncipe, e ele está regendo
todas essas outras esferas, né? E também Tiferet, como sendo o pilar do meio da árvore, né? Ele não é justiça nem misericórdia, que a gente já falou no capítulo 2 do Dogma, né? Ele está no centro, ele controla essas duas esferas, né? E no caso aqui, em Val, é o príncipe que controla esse reino, né? Ele está controlando todas as esferas, formando o hexagrama. E aí, lá embaixo, né, em Malhut, está a princesa, que é o rei final, né? E aí a gente começa a entender também o simbolismo, né, das jornadas de fábulas, né? Que tem o príncipe, né, ele estava lá num reino lá, que era, vamos dizer que é a tríade superior, e aí ele tem que começar a sua aventura, né? Ele vai descer a árvore, ele vai ter que dominar nesses aspectos, né, que são ali os outros planetas, para resgatar a princesa, né, que está presa normalmente numa torre, que é um símbolo de Malkuth, né, o mundo manifesto, né, está presa na matéria, e às vezes protegida, né, por um dragão, alguma coisa assim. Então é esse príncipe que ele tem que resgatar a princesa, né? E esse é um aspecto que está dentro de nós, né? É a jornada que todos nós vivemos, né? Que nem na Golden Dawn tem o símbolo, né? Do antes e depois do Jardim do Éden, né? Que até tem aqui no livro, mas agora não vou achar rapidamente. Mas depois do Jardim do Éden, né? A princesa, não, a Eva, né? Ela cai para dentro de Malkuth, né? E aí o dragão é liberto e ele ataca todas as esferas e o príncipe, o rei, né? Fica, no caso o príncipe, né? Ele fica ali no meio. E é o aspecto que todos os seres humanos estão passando, né? Esse príncipe vai ter que harmonizar as outras esferas, ou seja, domar, né, a cabeça dos dragões, né, que foram libertos lá debaixo de Malkuth, e aí resgatar também a princesa, que é o nosso aspecto superior resgatando a nossa psique, né? A psique como símbolo feminino. Eu expliquei isso lá no mito, né, de Eros e Psique. A psique sempre, não importa se você é homem ou mulher, ela tem uma representação feminina e tem algo superior que tem uma representação masculina que vai resgatá-la. No caso da psique, ela se auto-resgata, né? Ela que sobe a árvore, que talvez seja o que mais nos caiba atualmente, né? Essa busca pelo divino, que é esse divino dentro de nós. E daí depois a gente vai buscando esse macro divino, que vai ser o rei e a rainha lá em cima, na tríade. Então, sobre os 4 elementos, meio que o Levi fala isso, né, no Dogma. Ele também fala sobre os reis, né, que aí a gente começa já a entrar no que, até na Golden Dawn, né, foi criado o ritual do pentagrama, por exemplo. Mas a gente vê várias tradições que sempre tem guardiões dos quadrantes, né? E principalmente dos 4 quadrantes, né? Leste, oeste, norte e sul. Dentro da Cabala, né, vai ter os arcanjos, que vai ser Rafael, Gabriel, Micael e Uriel. Dentro da cultura egípcia tem os 4 filhos de Horus, que também protegem também os sarcófagos, né? E também cada um, no caso dos sarcófagos, também cuida de um órgão, né? Que daí vai ser Tomutef, Quebecenoef, Rap e Mestre. E dentro da cultura chinesa vai ter os 4 dragões, né? Que não são bem dragões. No princípio eram dragões e viraram outros animais, né? Que é o dragão azul, o tigre branco, a fênix vermelha e o guerreiro negro, que é a tartaruga serpente, né? Então, várias culturas vão ter esses 4 guardiões, né, que representa isso. Para o mago, né, para o adepto, é aquele que está no centro, né, e tem contato com esses reis, né, e esses reis o protegem. Mas, para isso, o mago tem que controlar esses elementos que cada rei domina dentro de si, né? E aí que vai entrar a parte do dogma, né, a parte do ritual, né, no livro.
Então, vou pegar um trecho aqui. Aqui. Ele já comenta aqui já na segunda página, né? Como que o mago, né, vai se relacionar, né, com os seres dos 4 quadrantes, né? E no caso do ritual, ele vai falar sobre os 4 reis elementares, né? Que deve ser os elementais, né, do ar, né, os símbolos, as ondinas da água, as salamandras do fogo, os gnomos da terra, né? E os reis de cada um, né, que é Paralda, Jin, Nixa e Gob, né? Quem quiser se aprofundar mais pode fazer uma pesquisa também. Mas aqui é um trecho legal. Para dominar os espíritos elementais e se converter em um rei dos elementos ocultos, é preciso ter sofrido primeiramente as 4 provas das antigas iniciações. E como as iniciações já não existem mais, é necessário substituí-las por atos análogos, a saber, expor-se ao temor a um expor-se sem temor a um incêndio, atravessar um abismo sobre o tronco de uma árvore ou sobre uma tábua, e escalar uma montanha a pé durante uma tempestade, arriscar-se a nado em uma cachoeira ou em um redemoinho perigoso. O homem que teme a água jamais será o senhor das ondinas. O que tem medo do fogo em nada poderá subjugar as salamandras. Enquanto tiver pavor das alturas, deixará em paz os sinfos, e não irritará os gnomos, porque os espíritos inferiores apenas obedecem a um poder comprovado, demonstrado, nosso domínio, até em seu próprio elemento, conquistado pela audácia e exercício. Esse poder indiscutível será necessário impor aos elementos o verbo de nossa vontade mediante a consagração especiais do ar, do fogo, da água e da terra. E esses é os que, no início, indispensável a toda a operação mágica. Aqui mostra, né, esse aspecto que tem que ter uma vivência, né, prática, né, dos elementos, que é algo que tinha nas iniciações, né, que nas iniciações tradicionais, né, se dizia, né, que a primeira iniciação de coragem, que nem o egípcio, tinha que enfrentar o touro, né. Daí uma iniciação de água, tinha que passar o Nilo nadando uma parte que tinha crocodilos, né? E assim vai, né? Muitas histórias sobre iniciações, né? E a pessoa poderia morrer, né? Nesse aspecto. E até na quinta iniciação, né? Depois dos 4 elementos, já dando spoiler do 5º capítulo, né? Tinha a iniciação de morte e vida, né? Que provavelmente acontecia nas pirâmides, porque lá foi encontrado sarcófagos vazios, né? Que provavelmente não eram para guardar uma múmia, né? Mas sim para ter esses processos de iniciações, né? Esse ritual de iniciação onde se colocava alguém ali vivo, tinha ali uma viagem astral que ia provar se essa pessoa seria iniciada ou não. Ela poderia até morrer nesse aspecto, né? Já é outras histórias, né? Aí, no livro, né, o Levi vai dar as receitas sobre, já entrando em teurgia, né, como fazer os rituais ali para a convocação dos elementais, né, que é a oração, né, e também tem uns banimentos, né, tipo no ar, né, tem lá uma oraçãozinha, fazer algumas coisas do ar, como usar a pena, né, daí tem toda a consagração também dos elementos da arte, né, que o Levi não fala, né, no livro do Dogma, mas em outros grimórios a gente sabe disso, né, que tem as consagrações dos elementos, né, as ferramentas mágicas, né, que é tipo a adaga para o ar, a baqueta para o fogo, o cálice para a água e o pentáculo para a terra, né, um exemplo. Só vou dar um pause aqui rapidinho. Voltando, tive que colocar para carregar aqui o celular.
Então ele tem esses aspectos, né, agora cerimoniais, né, de consagração dos elementos. E aqui ele vai dando essas orações, né, para cada senhor elemental, no caso dos elementos, dos elementais. Né? Daí ele vai dar as receitinhas. Tá. De outro ponto legal, né, que ele vai falar depois aqui para dominar e se servir dos espíritos elementais, é preciso jamais curvar-se aos defeitos que os caracterizam. Assim, jamais os espíritos superficiais e caprichosos governarão os cinco. Jamais uma natureza branda e fria e volúvel exercerá domínio sobre as ondinas. A cólera irrita as salamandras e a concupiscência grosseira faz daqueles que querem se servir dos gnomos joguetes desses. É preciso ser ágil e ativo como um símbolo, flexível e atento às imagens como as ondinas, forte e energético como as salamandras, laboriosos e pacientes como os gnomos. Em uma palavra, é necessário vencê-los em sua força, sem deixar-se jamais dominar por sua fraqueza. Conquistadas tais disposições, o mundo inteiro estará a serviço do sábio operador. Andará sobre as tempestades sem que a chuva o toque na cabeça. O vento não desarrumará uma só dobra de seu traje. Cruzará o fogo sem queimar-se, caminhará sobre as águas e verá os diamantes através das espessuras da terra. Essas promessas, que podem parecer hiperbólicas, apenas o são nos conceitos do vulgo, porque o sábio não torna materiais precisamente as coisas que essas palavras exprimem. Fará coisas maiores e mais admiráveis. Todavia, é indubitável que se pode, por meio da vontade, dirigir os elementos até certo ponto e alterar ou deter realmente os seus efeitos. Aí ele volta, né, aquilo que a gente falou em outros vídeos, né? E aquilo que a gente falou agora sobre o Val, né, que é esse que domina esses elementos, controla as cabeças dos dragões, né? No caso, no simbolismo 4 agora, né? Que é dominar esse quaternário do ser humano, né? O físico, o emocional, o psíquico e o mental, né? Conseguir domar essas 4 regiões, daí que forma, né, essa cruzinha, que eu vou falar aqui, explicar dela, que é como se no centro, que a gente habita nesse centro, e a gente domina, né, esses 4 cantos, né. Outro símbolo que tem muito na tradição católica, né, que é aquela imagem de tipo um ovo, né, assim, mais ou menos assim, onde normalmente tem Cristo, né, e em volta dele tem os 4 bestas, né, que é a águia, o touro alado, o leão alado e o anjo, né, que eles representam também esses 4 senhores dos elementos, né, dos 4 cantos cardinais, né, que no leste, né, vai ser o anjo, né, no elemento ar, que tem uma relação com o signo de aquário, por isso o anjo, né, que aquário, né, é aquela pessoa que está com a água ali, né, símbolo humano. Na água, que a água é a mais polêmica, né, que é a águia, que a águia, o signo é escorpião. Daí tem um mito, né, sobre o signo do escorpião, onde ele é um signo de transmutação, né? No primeiro estágio ele é um escorpião, no segundo uma serpente e no terceiro ele se torna águia. Então é esse aspecto mais elevado do signo de escorpião. Ao sul, que é o elemento fogo, vai ter o leão e o signo de leão. E no norte, e o elemento terra, vai ter o touro com o signo de terra, que são os 4 signos fixos, né? Falando um pouco de astronomia e astrologia também.
São os signos fixos, são esses guardiões, né, celestiais. E sempre tem nessas imagens mais tradicionais, né, Cristo no meio dessas 4 bestas, né, que é o símbolo desse rei, né? E uma imagem talvez mais ortodoxa, né, de Cristo, não como crucificado, né, sofrendo ali, mas como o rei do mundo, né, que é o que a gente tem que buscar, né, ser esse rei desse pequeno mundo e domar esses 4 elementos. E aqui Levi fala, né, você não pode se submeter à fraqueza desses elementos, porque daí o elemental não vai te considerar. Que é aquilo que a gente falou no capítulo 3, né? Que uma energia superior tem que pegar essas outras energias, né? Os elementais, os daimons, né? Depende do que for trabalhar. Ela tem que ser superior para elevar essas criaturas junto, né? Tem que jogar elas para cima, que é a invocação, né? Foi explicado lá no vídeo do capítulo 3. Né? Eu acho que... daí ele meio que fala só isso. E aí um pouco, né, sobre a relação, né, o que é esses elementais, né? Daí eu pego um gancho com Paracelso e com Blavatsky. Primeiro falando da visão do Paracelso, mais alquímico, né? Ele fala que esses elementais eles são criaturas astrais que protegem os elementos. Acho que eu falei no capítulo 3 também do Dogma sobre os anjos, os demônios, né, como sendo elementais, né? Só que um pouco mais poderosos, né? Onde os daimons, né, os cacodæmones, eles protegem um lugar, pode proteger uma floresta, proteger uma civilização até, mais aspectos materiais, né? E os que se tornaram os anjos, né, que eram os agathodæmonos gregos, eles são entidades que cuidam mais do aspecto sutil, né, como virtudes, né? O anjo lá da justiça, o anjo da coragem, daí você vai trabalhando essas virtudes com esses espíritos esses elementais, né, mais sutis. E no caso dos 4 elementais aqui mais básicos, eles são regentes dos elementos mesmo. Né? Os gnomos eles estão na terra, os sinfos estão no ar. E tem uma passagem de Rumi, né, do sufismo, né, que é a parte mais esotérica do Islã, fala sobre que todo desabrochar, né, de uma flor tem um elemento, no caso ele fala um anjo, tem um anjo que rege esse despertar dessa flor. O perfume que a gente sente ali de uma flor é a manifestação de um anjo. Né? Essa é a visão dos sufis, né? Que é isso que eu estou falando dos elementais. Né? O perfume da flor é a manifestação de um elemental. A vida ali que está na terra, né, regida pela terra, que a terra vai nutrindo, né, as sementes e tudo mais, é regida por um elemental. Ou seja, tudo está sendo regido por um elemental. E se a gente pega a Cabala, né, já que todas as esferas são anjos, que são aspectos de Deus, esses elementais também são aspectos de Deus, só que de uma forma muito mais básica. Não é bem básica, né, mas muito mais do nosso plano. Né? E já pegando daí Blavatsky, né? Blavatsky vai pegar muito essa ideia da evolução do ser humano. Que ela comenta que atualmente a gente está num globo, né, num planeta, onde vai ter manifestações humanas. Nosso espírito tem manifestações humanas e a gente vai ter 7 raças a ser cumpridas como humanos. Então ela defende que não tem reencarnação em animais ou outras coisas. Né? A gente vai ter um processo humano até chegar na 7ª raça. Atualmente a gente estaria na 5ª. Mas em outros planetas a gente teve uma evolução de um anterior. No caso, no planeta anterior a gente teve uma evolução animal. A gente era animais daquele planeta, não eram os animais que a gente tem aqui na Terra,
E a gente se desenvolveu como animais ali. E nesse planeta também tinha humanos. Só que agora nesse nosso planeta Terra, esses humanos são os deuses e nós que eram animais no outro agora somos humanos. Então tem tipo uma escala evolutiva. É meio complexo, né? Tem que estudar ali a doutrina secreta de Blavatsky. Né? Até os vídeos de segunda, né, que são simbolismo universal. O simbolismo universal é o terceiro domo da doutrina secreta. Então tem um segredo aí. Um segredo, que eu não tinha comentado isso, né? Mas a ordem está sendo a ordem do doutrina secreta. Mas enfim, voltando à ideia dos elementais em Blavatsky. Diz que ali naquela etapa que a gente foi animal, no outro planeta, a gente daí pode escolher. Né? Tem uma evolução que é, como diz, em cada planeta tem uma sequência. Né? O primeiro tem um desenvolvimento mineral, o segundo planeta foi um desenvolvimento vegetal, o terceiro um movimento animal, e o quarto tem uma escolha. Daí, no caso, aparentemente nós escolhemos ser humanos. Mas um grupo desses espíritos, né, que encarnar agora, escolheram ser elementais. Então, a ideia que o Blavatsky traz é que os elementais seriam como se fossem os irmãos da raça humana, né? Só que a evolução é um pouco diferente. Os elementais, né, vai ter nesse processo, né, de elementais mais básicos, né, dos elementos. Daí pode ser um processo de daimon, né? E assim vai evoluindo, né? Daí é o que no cristianismo tem, né? Os querubins, os serafins, os tronos, as potestades, né? Daí vai ter aquela escala, né? Pode ser, de uma certa forma, uma explicação dessa evolução desses seres mais sutis, né? Que são seres astrais, né? Que é o que também fala-se dos não nascidos, né? Porque eles existem, só que no astral. Eles não nasceram numa forma humana, né? Mas eles são muito semelhantes. E nós, como escolhemos a etapa humana, também vai ter uma evolução, né? Como eu disse, né? As sete raças, né? E depois, né, no próximo planeta, a gente se torna o que seria divindades. Não há divindade, né? Mas divindades, que Blavatsky fala de divindades mentais. Mas daí já é um outro tema, né? Entrar em teosofia, né? O tema aqui é Elipas Levi, então não vamos devagar muito. Então acho que sobre o capítulo 4 deu para entender bem. Que nem o capítulo anterior eu não falei, né, da carta do tarô. Nesse eu até não trouxe o tarô. Ele está lá no centro. Não vou pegar. Mas quem quiser procura no Google aí as imagens do tarô do Wade e de Thoth, né? Que são acho que os mais visuais, assim. No 4 é o imperador. Né? E o imperador é aquele cara que ele é além dos reis. Né? Então, fala muito desse aspecto de domínio dos 4 elementos, né? Onde você se torna um rei. Só que o imperador é aquele que está ainda acima dos reis. Né? Pode-se dizer que, se a gente pega no tarô os 4 reis elementares, né? Água, o rei de copas, de paus, de ouros e de espadas, né? Eles são reis que dominam o seu elemento. Então o imperador é aquele que domina os reis. Né? Então ele está até sobre esses reis. Né? Que é aquilo que a gente falou do ritual do pentagrama, por exemplo, né? Onde você convoca, né, os reis elementares. E você se torna então esse imperador, né? Esse cara que é um rei dos reis. Então é um símbolo curioso ali do 4 e com o arcano, né? Que é o imperador. Se vê, né, a carta do Wade, Wade e Pamela, né? Pamela Smith, que desenhou o tarot. É uma imagem, né, de um ser que está ali, né, entronado, só que você vê que ele não está num castelo, ele não está numa região normal, né? Ele está tipo em cima das montanhas, né? E daí o símbolo também que ele está junto com ele é o carneiro de Ares, né? Que é aquele ser, é um carneiro montês, né? Que sempre está subindo.
Você vê que ele está nessa região um pouco árida, né? Uma região que ele está acima, então ele pode ver tudo, né? Então também tem essa questão, né? Desse imperador é aquele que consegue ver de cima, né? Essas questões, né? Questões que a gente pode entender como emoções, pensamentos, né? Quantas vezes a gente se perde, né? Dentro das emoções. Quer dizer que a gente está se afogando ali no elemento água. Quantas vezes a gente se perde nos pensamentos, pensando. A gente está perdido ali no elemento ar. E o imperador é aquele que está acima. Ele está conseguindo ver tudo. Que nem uma prática que eu tinha quando criança. Que eu vi um desenho de cultura, que era sobre fábulas, né? Até eu não comentei, acho, nesse vídeo. Sobre o símbolo do príncipe, né? Que nos contos de fadas, né? O príncipe sempre tem que resgatar a princesa, né? Ele tá ali, né? Ele dominou nesses aspectos e ele tem que resgatar a princesa que está em Malkuth, né? Ou tá numa torre, né? Que é o símbolo da materialidade, né? Então, esse espírito que resgata a alma. Não sei se eu comentei agora no vídeo, porque eu fiz 2 vídeos. Agora não sei se eu comentei nesse ou no vídeo que eu apaguei. Enfim. Aí, né, nessas histórias, tinha uma fábula que era não lembro, a guria perdeu lá uma coisa no meio da água, e daí ela começou a tentar achar, e daí subia a sujeira do fundo, né? E daí ela não conseguia enxergar. Daí que ela para e escuta, né? Acho que um passarinho explica para ela que se ela saísse e esperasse a água baixar, a poeira baixar, ela ia encontrar o que ela está procurando. E aí ela sai do lago, né, daí fica observando, esperando a poeira baixar, daí ela consegue encontrar a joia que ela tinha perdido ali. Que é muito desse aspecto do imperador. Tipo, quando a gente tá, né, no meio das emoções, a gente não consegue ver as coisas com clareza, né? Então a gente tem que parar, dar uma olhada por cima, se tirar, né, da situação para conseguir ver o macro, né? Tipo, em relações humanas, né? Tipo, você quer ter razão, mas talvez você não tenha razão, né? Então você tem que estar ali acima para ver se realmente você tem razão. Você tem que sair até de si mesmo, né, para enxergar a situação. E até que o Levi ele fala, né, desses rituais, né? Também é uma purificação interior, né? Que nem tem ali a passagem do ar, né? A oração dos Sinfos, que ele fala, né, que nós não sejamos mais transportados pelos ventos, mas manteremos as rédeas dos cavalos matutinos e vespertinos, né? Que essa ideia de não se perder, né, nos pensamentos, no caso o vento, né, esse aspecto mais mental, não se perder nos pensamentos e estar ali com a rédea, né, nos cavalos, mantendo um curso. Então, a prática, né, que o Levi traz nesse quarto capítulo é bem profundo e interessante. Que é interessante fazer, né, a prática, né, colocar em ação. E até quem conhece, né, o ritual menor do pentagrama também, fazer todo dia, né, tem uma diferença, né, no astral. Né? Você consagra o dia, né, você consegue alinhar melhor as coisas. E praticando, né, que nem eu falei, dessa oração dos Sinfos, né, quando você vai praticando, você vai entrando no teu inconsciente. E daí na hora que acontecer na prática, tipo, você está no trabalho discutindo com alguém, você vai lembrar, é bem interessante, você lembra de uma forma inconsciente lá da oração dos Sinfos. Né? E daí você, deixa eu pegar ali as rédeas dos meus cavalos de novo, né? Tô me perdendo. Então é importante, né, no aspecto da teurgia, essa repetição. Pode parecer meio maçante, mas essa repetição é o mais importante. Acho então que encerramos o vídeo por aqui. Acho que eu já estou devagando muito. Tem esse costume. Começo a falar uma coisa, eu devago. Né? Então, agora o próximo vídeo. O próximo vídeo seria sexta. Mas eu não sei como que vai ser, porque eu vou ter um compromisso sexta.
Talvez eu faça na quinta e poste na sexta, não sei. Vou descobrir quando chegar o dia. E então, sobre o quarto capítulo do Dogma, encerramos aqui. Boa jornada a todos e até mais.